A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 33. E depois do capítulo 10, a partir do versículo 1. Se você for ajudado com essa palavra, compartilhe a palavra com alguém, pode ajudar alguém. Amém? Que Deus te abençoe. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é esta pedra? Esta pedra de tropeço, esta pedra de escândalo. Esta pedra é o próprio Cristo. Lá no livro de Daniel, tem uma visão de uma estátua que um rei Nabucodonosor fez. Representa todos os governos humanos desde a época de Daniel até a volta do Senhor, a segunda vinda de Cristo. E uma pedra deu no pé daquela estátua, e destruiu a estátua. E a pedra rolou e encheu toda a terra e se tornou numa montanha. Esta pedra é Cristo. Ela virá para destruir todos os governos humanos, todo o resultado de Babel. Cristo será o rei de todas as nações na face da terra. Na vinda dele, todos os governos humanos serão subjugados por Deus e estarão debaixo do governo e das ordens do povo israelita, dos judeus. Esta é a aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó. E isso está para acontecer. Mas ele também é a pedra de alicerce, é a pedra que se lança os fundamentos. Esta pedra que é Cristo, também ele é a pedra de esquina, de ângulo. E ele também é a pedra de arremate. E ele também é a pedra que cai sobre aqueles que não creem nele e os reduzem a pó. E ele também é esta pedra aqui, que é a pedra de tropeço e a pedra de escândalo, para aqueles que não crerem nele. Todos serão confundidos. Todo aquele que crer nela não será confundido. Quem não crer na pedra será confundido. Quem crer na pedra não será confundido. Esta rocha que é a pedra é a mesma que saiu água para o povo beber no deserto. É a mesma que saiu água para Sansão beber depois que ele matou 1000 soldados filisteus. É a mesma rocha. Esta pedra na Bíblia é o próprio Deus. É a origem da criação. É Deus como Filho dado a nós de graça. Então, por meio do Senhor Jesus, nós temos acesso ao Pai. E nós precisamos ir até esta pedra e nos oferecermos sobre essa pedra como um holocausto a Deus. Se nós não tivermos essa atitude, um dia esta pedra vai cair sobre nós e vai nos destruir totalmente. A pedra é Cristo. Nós precisamos ser edificados em Cristo. Ele também falou na palavra que a casa edificada na areia, ela rui, mas a casa edificada na rocha, ela subsiste às tempestades. E essa rocha é Cristo. Nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa casa edificada nele, tendo ele como alicerce, como fundamento da nossa vida. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, o apóstolo Paulo, como judeu, rogava a Deus pela salvação dos judeus. E ele estava tentando de todas as maneiras levar a salvação para os judeus. Embora isso não estava determinado pelo Senhor, porque o Senhor chamou o apóstolo Paulo, que era um judeu, para ir pregar o evangelho para os gentios, para quem não era judeu. E é por isso que ele estava preso em Roma, porque ele não seguiu essa orientação do Senhor. E agora então Deus precisa usá-lo por meio da palavra escrita. E não mais poderia enviá-lo pessoalmente, porque ele estava preso em Roma. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então os judeus têm zelo por Deus, aqueles que acreditam e temem a Deus, sim. Até rejeitam a Cristo com o zelo da lei, achando que esse que veio não é o Messias. Então falta-lhes o que? O entendimento. Mas o Senhor falou na palavra que ele cegou o entendimento dos judeus,
para que todos os gentios tivessem oportunidade de serem edificados como casa de Deus. Nós somos a oliveira brava, a figueira brava. E quando Cristo veio, Cristo cortou a oliveira e a videira, que é os judeus, por não crerem nele, cortou eles. Tirou deles até o governo na terra, eles deixaram até de ser nações. Para que todos os gentios que acreditassem na pedra, que é Cristo, se tornassem também povo de Deus junto com os judeus. Nós somos enxertados na boa árvore. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então Deus deu a justiça, a palavra dele para os judeus. Deu os mandamentos, deu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, explicado por meio de Moisés. Mas eles fizeram da justiça de Deus a sua própria justiça, fazendo uma religião para si. E isso impedia que quem não era judeu, se conhecesse a palavra de Deus. Por isso o Senhor veio julgá-los. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós não somos justificados por meio da lei. Eu obedeço a lei, eu não faço. Lembra de um rapaz que veio falar com Jesus? Que Jesus falou sobre os 10 mandamentos com ele? E ele falou assim: desde a minha mocidade eu honro meu pai e minha mãe, eu tenho Deus como único Deus, eu não pratico idolatria, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu não cobiço. E o Senhor falou assim que ele amou aquele jovem, porque de fato ele tinha aquele viver. Mas ele tinha um problema. Qual era o problema? Era o amor às riquezas. Quando o Senhor falou assim: você vai e vende o que você tem e dá aos pobres e segue-me, ele não conseguiu cumprir essa palavra. Mas essa palavra está na lei? Pois é, não está na lei, letra, mas está na lei divina. O Espírito, que é Deus, o divino, falou para ele: vai vender tudo que você tem. Ou tudo que ele tinha foi ganhado com as suas mãos? Não, foi Deus que deu para ele. Claro que ele trabalhou, mas foi Deus quem o concedeu. E nessa hora, a lei do Espírito, não a lei da letra que ele guardava, não faça isso, não faça aquilo, falou para ele: vai e vende o que você tem, e dá para os pobres e vem e segue-me. Ele não teve condição de praticar isso. E ele foi embora triste. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E quem é que pode viver pela lei? Nós não conseguimos praticar a lei. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós não somos salvos por tentar guardar a lei ou decorar a Bíblia, não. Ou participarmos de alguma religião, de algum grupo religioso que nós vamos ser salvos. Não. Nós somos salvos quando pela fé nós cremos que Jesus Cristo veio, que Ele é Deus, morreu, ressuscitou e hoje Ele está aqui como Espírito, e nós confessamos que Ele é Senhor na nossa vida. Aí você é salvo. Só isso, só. Você quer ser salvo? Confesse. Vamos confessar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Espírito Santo. Eu creio, Senhor, que um dia o Senhor veio aqui na terra e dividiu a história antes e depois de Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor encarnado era o próprio Pai vestido de carne. Eu creio, Senhor, que o Senhor experimentou a morte, foi colocado na tumba e o Senhor venceu a morte e ressuscitou. Eu creio, Senhor, que o Senhor desceu dos céus e na sua morte o Senhor desceu até o mais profundo do Hades, no abismo. E de lá o Senhor quebrou os aguilhões da morte e ressuscitou. E tem um corpo glorificado. E é um corpo espiritual que pode entrar dentro de mim. Ó Senhor, eu recebo a Tua salvação. Amém. Olha, é assim que está escrito aqui na palavra. Não está escrito para você fazer uma campanha, para você fazer isso, fazer aquilo, fazer um voto. Não, está dizendo para você crer e receber.
e você será salvo. É simples, não é complicado. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A pessoa que não crê em Deus, que não crê que Jesus Cristo veio, que Ele morreu e ressuscitou, e vê alguém fazendo uma oração assim, e fala assim, esse camarada aí, ele é doido? Falando sozinho, falando pro vento, falando pro nada? Então esse tipo de pessoa é porque ele ainda não creu, ele não sentiu Deus dentro da vida dele. Porque quando você realmente crê no Senhor e você o chama, você sente Ele dentro de você, Ele é real. E você vai vê-lo dentro de você no seu espírito. E vai ouvir a sua voz dentro do seu espírito. E vai falar com Ele, ter comunhão com Ele diária, o tempo todo, dentro do seu espírito. Isso é você exercitar a sua fé. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Duvido, então creia. Isso não acontece, pois então faça a sua oração. Diga para ele assim, Senhor, se o Senhor não aparecer para mim, eu não vou te servir. Não quero, nem vou acreditar em você. Pronto. Fala para ele isso e chama ele. Fala, então aparece para mim. Você vai ter a sua experiência. Não é a experiência do outro para você, é a tua experiência com Deus. Deus é o maior interessado em que você faça isso. Em que você diga para ele, se o Senhor não falar comigo, não aparecer para mim, eu não vou acreditar em você. Ele é o maior interessado. Ele não precisa que ninguém defenda a pessoa dele, ele é Deus. Eu não preciso advogar em favor dele para que ele apareça para você. Não. Uma época Elias teve uma contenda com os adoradores de ídolos dos Baals. E eles estavam em 400 profetas de Baal. E Elias fez um desafio. Se o Deus que ele servia dos céus e da terra era verdadeiro ou se o Deus ídolo deles era verdadeiro. E até o meio-dia eles pediram para cair fogo do céu, para queimar o holocausto, e não aconteceu nada. Ao meio-dia, Elias falou, joga água no meu sacrifício. E tudo se encheu de água e encharcou de água. E ele falou, Deus não precisa que alguém o defenda ou faça por si. Se ele é Deus, olha o que Elias falou, ele faça cair fogo do céu e queime o holocausto. E na mesma hora o fogo lambeu tudo aquilo lá. Então Deus não precisa que eu faça campanha para Ele, para que eu ajude Ele, para que as pessoas creiam nele. Não, ele é o poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Por isso eu estou dizendo para você, fala para Ele assim, se o Senhor existe, aparece para mim, senão eu não vou te servir, não vou te seguir. Pronto. Você vai ter uma experiência muito importante. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. Esse era o problema dos judeus. É que havia uma grande diferença entre eles, judeus, e todo aquele que não era judeu, chamado de gentios, como é o caso dos gregos. Eles colocaram uma parede que separou Deus do resto da humanidade. E Deus não mandou eles fazer isso. Claro que Deus deu a lei e a palavra por meio deles, mas não para eles fazerem da lei de Deus uma religião judaica ortodoxa. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, para nós desfrutarmos as riquezas do Senhor, você não precisa fazer penitência. Você precisa simplesmente viver na comunhão com Ele, todo dia. Ó Senhor Jesus, mais um dia, obrigado. Nenhum problema. Senhor, olha esse problema aí. Vem outra dificuldade. Senhor, olha outra dificuldade aí. Vem uma tribulação. Senhor, olha a tribulação chegando aí. Vem uma bênção. Ó Senhor, a bênção chegou. É você aprender a agradecer e a pedir a Ele, falar para Ele te ensinar nas dificuldades o que é que você tem que fazer. E se você não conseguir, você fala para ele, Senhor, o Senhor pode fazer por mim? Isso, Senhor, não consigo fazer. Eu faço e dá errado. Ele vai fazer por você. Aí você vai conhecer quem é Ele, que Deus é amor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é só salvo do inferno, do lago de fogo, é salvo de toda situação. Então, de toda tribulação, o que nós precisamos fazer? O melhor caminho. Ó Senhor Jesus. Não é você tomar o nome de Deus em vão. Ah, Senhor, não. É você chamar Ele com temor, com adoração, com louvor, com culto a Ele. Ó Senhor.
Oh Senhor, enche-me de fé. Aí você vai estar invocando o Senhor. Mas como é que as pessoas vão invocar aquele em que não creram? É o que eu acabei de falar. Quem não creu no Senhor e vê o outro orar, fala assim, é doido, está falando pro vento, é louco, eu tenho que internar ele no hospício. E como crerão naquele de quem não ouviram? Pois é, agora que você que acha que os outros é doido, você está escutando, que você pode ter essa experiência. Então você está ouvindo. E como ouvirão se não há quem pregue? Pois é, eu estou falando da palavra para você. E se o Senhor aparecer para você e mostrar que Ele é Deus, aí você vai ter que se tornar esse pregador também. Vai falar daquilo que aconteceu com você para as outras pessoas. Lembra do Nazareno endemoniado que vivia lá no cemitério cheio de demônios, nos sepulcros, nu, que ninguém podia passar lá? Quando o Senhor expulsou ele daquela legião de demônios, mais de 6.000 demônios, ele queria seguir o Senhor falou assim, não, você vai lá para a sua família e fala o que Deus fez por você. Isso é pregar o Evangelho. Não é se tornar pastor, apóstolo, missionário, padre, papa, não. É ser um enviado do Senhor, é você falar a palavra de Deus para o outro, aquilo que Deus deu para você. Tem como você dar para alguém uma coisa que você não tem? Não tem. Eu só tenho R$1, como é que eu vou te dar 100 se eu só tenho 1? Aí se eu tenho vontade de te ajudar, eu falo, eu tenho R$1, eu posso te dar R$1, é o que eu tenho. Nós também, nós só vamos ser aceitos por Deus se nós dermos para Ele aquilo que Ele nos deu, aquilo que nós temos. E não nós fazermos uma fantasia daquilo que nós não somos e não temos. E como pregarão se não forem enviados? Tá vendo? Então depois que você tem experiência com o Senhor, certeza, Ele vai enviar você. E como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vamos ser esses então? Que anuncia a pedra, que é Cristo, como salvação, como edificação. E vamos também pregar que Ele também é a pedra da destruição daqueles que não acreditarem no Senhor. Que você possa desfrutar dessa comunhão, que você possa beber dessa pedra, da água que sai dele, que é a vida, o Espírito, e que você possa ter a sua experiência. Se você não tiver experiência nenhuma, fala assim, olha, eu já falei com Deus, chamei Ele, não tem experiência nenhuma, eu acho que realmente Ele não existe. Isso, pregue isso. Mas quando você o chamar, diga realmente para Ele, olha, se o Senhor existe, aparece para mim. Aí aquilo que acontecer na sua vida, você fala para os outros. Isso tem valor para Deus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus.